O MBC é uma dessas ilhas de propostas positivas no momento em que o Brasil está tão mergulhado em temas, né, que estão consumindo um pouco o ânimo e a energia das lideranças brasileiras. O MBC é claramente uma ilha, né, como o deputado mencionou, uma ilha que está pensando o futuro do país, como é o caso do tema da economia digital. Eu vou mediar essa mesa, mas a minha missão, antes de passar o papel de mediador, é fazer uma rápida provocação com relação a essa questão da economia digital. Então, eu peguei 4 pontos aqui para fazer um aquecimento para o nosso debate. Acho que a primeira questão fundamental é da gente pensar uma estratégia de economia digital para o país nesse momento, talvez é entender o que isso significa do ponto de vista de um olhar histórico um pouco mais amplo, né? Eu diria, acompanhando uma série de autores que estão trabalhando com essa temática, que a melhor referência para a gente pensar esse momento e essa agenda de economia digital do Brasil talvez seja a referência das grandes revoluções tecnológicas, né? Nós não estamos falando de uma mudança incremental, nós estamos falando de um momento de ruptura de um certo padrão produtivo e que vai demandar de uma visão estratégica, uma capacidade de implementação das nossas políticas públicas de desenvolvimento com esse grau de radicalidade. Então, não estamos falando de uma questão incremental, nós estamos falando de uma mudança sistêmica. A gente sabe que tem várias revoluções que a gente chama de maneira mais breve, ocorrendo do ponto de vista tecnológico, a questão da nanotecnologia, a questão da biotecnologia, a questão dos novos materiais, mas talvez a revolução digital ela seja, em relação a essas, o que a gente chama de revoluções tecnológicas, aquela que certamente tem um maior impacto do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de alterar modos de produção e, principalmente, de alterar a cadeia de valor da economia como a gente conhece ela hoje. Alterando cadeia de valor, nós estamos falando que é um processo que, em pouco tempo, vai destruir valor, vai destruir empresas, simultaneamente criar valor e outras empresas em outro ponto dessa mesma cadeia. Então, é nesse sentido que talvez seja melhor a gente pensar o que foi Portugal e Espanha na revolução tecnológica da navegação, o que foi a Inglaterra puxando a primeira revolução tecnológica, o que foi Estados Unidos e Alemanha na segunda revolução industrial, e o que foi Japão, Coreia e talvez a China nessa terceira revolução industrial, para entender o que é o salto possível de países que estão enfrentando momentos de transição tecnológica, de revoluções tecnológicas, mais ou menos do que a gente está vivendo hoje. Possivelmente a gente vai olhar daqui a 50 anos para trás e vai incluir esse período histórico mais ou menos como a gente tem visto as outras 3 revoluções tecnológicas anteriores. Como eu comentei, né, o ponto 2 dessa provocação, né, primeiro é convite para essa radicalidade. Não estamos falando de política incremental, mas estamos falando de reinventar, ou redesenhar fortemente o modelo de desenvolvimento do país. O segundo ponto é que a segunda característica, além da questão da ruptura, da radicalidade desses momentos de revolução tecnológica, é que eles inauguram grandes ciclos. Quem perde, de alguma maneira, um posicionamento estratégico na origem desse ciclo, em geral, amarga 30, 40, 50 anos perdendo, sendo deslocado desse processo no médio e no longo prazo. Então, de novo, não se trata mais de uma discussão de conjuntura ou de questões de política partidária ou de governo, né? Nós estamos falando, tomada de decisão como país, de um reposicionamento do país para um ciclo de 40, 50 anos para frente. Se isso não ocorrer, tenho certeza de que esse deslocamento que está ocorrendo e que ocorreram nas revoluções tecnológicas anteriores, ele está se processando aqui. Quando o secretário Marx comenta que a gente já perdeu 4 pontos no ranking de competitividade, isso é só um começo de um possível deslocamento se nós não tivermos capacidade como país de antecipar isso de novo. Tá certo? É um processo que ele destrói valor, destrói empresas e, obviamente, empregos, e ele recria em outro ponto. É nesse momento que a gente está no Brasil e nós vamos ter que pensar isso. Como é que o país está aí? Terceira provocação. No nosso modo de ver, como é que o Brasil está posicionado nesse jogo? Eu diria que é a famosa situação do copo meio cheio, meio vazio. O Brasil tem uma posição algo paradoxal. Por quê?
Porque se a gente olhar em alguns aspectos da capacidade do país, da economia e da sociedade engatar nessa nova economia digital, nós vamos nos surpreender positivamente. Já foram dados alguns exemplos aqui, o próprio ministro Kassab mencionou. O Brasil, por exemplo, na área bancária e de sistema de pagamentos, ele claramente está na linha de frente do desenvolvimento tecnológico nesse campo. Acho que não tem muitas dúvidas com relação a isso. Tem uma série de consequências que vêm casadas com isso. Se você tem um sistema de pagamento 100% eletrônico, se você tem um sistema bancário que acompanhou esse processo de maneira semelhante, você tem alguns processos que mais ou menos caminham junto. Imposto de renda quase 100% digital. Processo de tributação, você pode caminhar para as notas eletrônicas facilmente. Você tem um processo em cadeia nesse campo. E-commerce no Brasil cresce, já é um mercado de 51 bilhões e cresce a 6, 7% ao ano. Porque é óbvio, ele tem um contíguo natural ao sistema de pagamento eletrônico. Você tem um ganho de escala aí. Você tem outros exemplos importantes no campo de governo, né? O voto eletrônico, também questões de base de dados que são abertos e integrados de maneira digitalizada. Você tem ilhas no Brasil de excelência tecnológica. Certamente você tem, no campo público e no campo privado. Mas por que isso me parece razoavelmente paradoxal? Então, não tem nada, do ponto de vista do DNA brasileiro, ou mesmo de algumas dificuldades estruturais brasileiras, que impeça o que o Brasil realmente se mova para esse campo, se ele tiver um conjunto de situações que incentivem isso a acontecer. Não tem nada estrutural no Brasil que bloqueie. Agora, qual que é a pergunta que me parece que é o grande paradoxo? Por que o Brasil, tendo essas ilhas de excelência espalhadas na economia, a gente não consegue fazer dela um processo mais sistêmico, sistemático? Eles permanecem. Esse ganho que a gente tem, por exemplo, no setor bancário e tecnologia, o governador Alckmin mencionou aqui, que a gente investe numa escala brutal anualmente, pelos dados da Brascom, a gente gasta, o governo investe 18 bilhões em TI por ano. Não é só o governo federal. Mas o setor de TI do Brasil, ele gasta, se eu me recordo bem o número aqui, nós estamos falando do 5º mercado mundial de tecnologia. Eu perdi a cifra aqui, eu vou mencionar em breve, mas é o 5º mercado. Ou seja, não tem um problema de escala colocada, a escala já está favorável ao Brasil. As ilhas de excelência já estão mais ou menos colocadas para o Brasil. A abertura da economia, da sociedade brasileira a essas novas tecnologias são óbvias, né? Recentemente saiu, o Brasil era o 3º país que mais usava Uber, agora estamos no 1º país, principalmente a cidade de São Paulo. É a primeira cidade do mundo que usa Uber. Tá certo? O mesmo fenômeno para Facebook, antes era Orkut, mesma questão para e-commerce. Ou seja, a sociedade brasileira tem escala, a sociedade brasileira tem ilhas de excelência da economia digital, e a sociedade brasileira é razoavelmente aberta ao uso e incorporação no seu dia a dia de tecnologia digital. Eu acho que a pergunta que nos cabe, eu acho que eu norteio esse painel e também as outras discussões, é o que falta para a gente transformar essa escala, esse núcleo, essas várias ilhas de excelência e essa uma positiva abertura da sociedade brasileira para usar a tecnologia numa revolução tecnológica mais sistemática. Ou seja, é o paradoxo do copo meio cheio, meio vazio, né? Essa situação do Brasil não é de hoje, nós estamos mais ou menos numa situação dessa há 15 anos, e a gente está com dificuldade de dar esse passo e estamos perdendo, estamos sendo deslocados da economia, da nova economia digital, por perda de capacidade de resposta. Quarto ponto, e eu encerro aqui a minha provocação. Quando a gente pensa, né, nessa situação paradoxal, com aspectos muito positivos de um lado e aspectos negativos de outro, eu diria que a gente tem um desafio de resposta para isso, que é olhar o que a gente tem feito nesses campos de maneira positiva, né? Investimento, inovação. Na área de games, o Brasil é um dos melhores do mundo, na área de bancarização, a gente sabe disso. Se a gente olhar o perfil da economia brasileira hoje, pessoal, o que ele é fundamentalmente? Ele é uma economia que você tem a área de serviços como quase 70% do PIB, só que é uma área de serviços basicamente de baixo valor agregado. Você tem uma indústria ampla, né? Estamos num processo de desindustrialização há vários anos, porém ainda continua tendo um papel importante no PIB e na empregabilidade, porém uma ampla setor industrial de baixa tecnologia. E depois a gente tem um núcleo agronegócio
que tem alguns encadeamentos para a área de serviço e indústria, sem dúvida, que tem um papel, na média, tem um padrão tecnológico superior. Esse perfil econômico, frente a essa revolução tecnológica, demanda alguns ajustes na nossa resposta estratégica. Nós não estamos falando de resposta estratégica do ponto de vista de política de desenvolvimento para um país que é um país desenvolvido. Nós estamos falando de um país com esse perfil econômico. Obviamente, a gente tem que traduzir essas grandes lições, vamos dizer assim, que a gente vê e vai ver hoje no painel, aqui dos casos internacionais, de boas experiências do mundo, como é que a gente traduz para esse perfil socioeconômico que a gente tem no país hoje. Não é uma resposta trivial, né? Porque a gente sabe que responder, porque o desafio do desenvolvimento para países que estão no começo da curva de desenvolvimento é uma. A gente sabe que a resposta para aqueles países que estão liderando a onda de desenvolvimento é outra. Mas o país está no meio, o Brasil está exatamente no meio. Nós somos um país de renda média, né, com uma classe média baixa de 115 milhões de habitantes. É um país que consome muito tecnologia, mas ainda produz pouca tecnologia. A gente precisa traduzir isso de alguma maneira, de maneira muito concreta, e, de novo, insistiria que não tem a ver com o governo, não tem a ver com partidos, tem a ver com o desafio de um país como o Brasil. Achei a cifra aqui para não acabar sem falar essa cifra. Segundo esses estudos da Brascom, o mercado brasileiro de TIC é de 123 bilhões de dólares. Nós estamos falando meio trilhão por ano de reais. Tá certo? Não é um fenômeno econômico que a gente pode achar que ele é inicial. Nós não estamos começando nesse setor. Nós estamos claramente, razoavelmente bem posicionados. O que a nossa dificuldade é dar o salto e não começar do zero. Com isso, eu encerro aqui minhas 4 provocações e vou passar, então, para o papel de mediador. Nós vamos começar o nosso debate com uma experiência de UK. Como o Cláudio já mencionou, nós temos o Liam Maxwell para fazer uma primeira apresentação sobre a experiência de UK no campo da economia digital. E o Liam é um conselheiro nacional de tecnologia do governo do Reino Unido. O Liam vai apresentar com algumas slides, pediu 15 a 20 minutos para fazer essa apresentação e depois a gente segue com o debate. Liam, por favor. Thank you very much. And thank you for having me here. It's great to be at an organization that's dedicated to competition because, as you'll find out from what I'm going to speak about, in many terms in government, competition is the only thing that you can have to help you drive the reform. So I'm Liam Maxwell. I'm the National Tech Advisor of the British government. I'm from the United Kingdom. It's a medium-sized country, about the size of 2 big Brazilian states on the corner of Europe. And I'm going to talk a bit about the tech and digital reform that we had in the United Kingdom. You mentioned earlier the great startup approach that we had in government and in the economy. And I would say we found a lot of our work was much easier if we thought of ourselves as a startup. So from that sense, I'm from a tax collection and public service delivery startup. We're in our 323rd year of funding. And we're trying to deliver services for our citizens at a lower rate. So, let me click. This is the challenge that we had when we started. And this is the challenge that all governments start to face. There are 4 stages of growth within our digital economy. We can exploit and grow. We can engineer a solution. We have to orchestrate the way that we work with our government so that we can accelerate and act as a catalyst to economic growth. But a little bit of perspective in the way that we had to approach this was we had to stop the self-harm as well. We had to stop the way we were working as a government. So we talked a little bit there about how much you spend in Brazil. In the UK, we were spending 1% of our economy on government IT, which was a tremendous amount of money to spend on something that my minister even described as Olympic grade, but he didn't say it was Olympic grade good. And the problem we had was the models we were building and the way that we built our technology was not built at the speed that technology and digital services work. It was built for government at government speed. And also, because we were in the government, we felt we were very special. And so we designed and made lots of things that should be commoditized, and we made them ourselves.
And while this was intellectually very interesting, it actually meant we locked ourselves into technology. And we went one step further than that because we then locked all of our technology into big black box contracts, which meant that we were beholden to a series of large technology companies to whom we had given all of the responsibility of delivering our government. We couldn't work fast enough. We couldn't keep up. And we had to change our shape. Now, many of you will hear the use of the word silo, the idea of a grain silo. But government works in a very strange way. It's organized like this. It's probably the only organization in the world that's deliberately organized like this. And it's interesting because digital and technology operates on platform levels. It operates across the piece. So there's a fundamental problem with the organization structure. And we used one word to try and unpick this. We made things open. And if you go away with one thing today, please remember that word. Open is what drove our change. It was our main tool of disruption. We believe in open markets. We believe in open source because we believe it's faster. We believe in open data, and we believe in open standards. It's really important that we have these 4 key focuses to begin with. Open data means that we publish what we do, not just landmark figures. We publish everything that you do. So that if you want to see the British government working, you can go to a page online and see how many people are actually applying for a driving license right now. Deep down in the murky world of what the government does, we're transparent about how many people do it and how it works. And it was particularly telling to hear about your work in the Ministry of Health here and how much money you save just by opening up and looking at how much you spent on drugs. We code in open source. So everything that we build as a government, we build in open source, which means we can share it. It means that we open ourselves up, not just to a workforce that is our own. We open ourselves up to a workforce around the world who can help collaborate and help us develop systems at speed. We believe in open standards. We had a particular contest over open standards with a large technology company. But if you're going to be using the internet to help you run your government, you're going to be using a shared resource. You have to have open standards to base all of your design and development on. And also open markets. We had to fundamentally change the way we bought the services that came together to drive our government. So technology was moving faster. We had to get free to keep up. We also had to bring in controls. So we brought in a thing called spend controls. Every spending over £5 million came into the minister, so that you could check that people were buying things in a similar way across government. And we didn't buy things twice. And we found ourselves confronting this. This is what I call the square of despair. So this allows you to see these 4 barriers will be in the way when you want to change any form of institution like a government, like an insurance company, like a regulated bank. These 4 things always come up to get you. Number 1, capability. You need to be able to hire people to come and work for you. So you need great people, you need quality, and quality follows quality. So we hired 200 people, but we hired them to come into the government and then to leave. We hired specifically so people would get experience working in government, but also then move on to another industry, and hopefully move back to government. But there's nothing like a government to help your CV, because it's only in a government that you work at a nation scale, that you can change the lives of everybody, which you find very difficult in the private industry. We had legacy, so we had hundreds and hundreds of IT systems that were built using COBOL and built using very old IT systems, very old methodologies, very old hosting paradigms. And in fact, the way that we changed this was we created a hotel for them. We created the Hotel California for government IT. This is a place where you can take all of your old IT and stick it in a shed, and we will help it die gracefully. Now that's a technical approach. It saves us billions of pounds, but the fundamental idea there is cultural.
what we're doing is taking the culture of saying, keep going with what you've got and make it a little better, and saying, stop that. Stop it. Put this stuff away. It's not going to get better. Start with something new. Start building at the 1,000th of the price, but in a way that works for your citizens. We had to change our security posture, so we weren't dealing in our public service realm in the same way that we were dealing in our national security realm. A government is a public service delivery service. So we should operate like an insurance company or a great public service consultancy. We shouldn't be operating like our military wing. So we had a new approach to technology, and this fundamentally meant put your systems in the public cloud. That's a really big step. Put your systems in the public cloud, because the public cloud, done well, is more secure, is more stable. At the price that you get massive resilience, and the capability provided is there. But also, look at yourselves. You're a government. You are not a data center company. So behave like a government in delivering service and regulating and convening and communicating and taxing, and stop trying to make yourself in the data center business. It's not for you. And then procurement. We had to change the way we procured so that you could start to buy things in the right way. Don't buy like this. Don't buy big silos. Buy multi-source. This is much less risky. This is much more convenient. This is much simpler. This is much more effective at delivering services, to buy the components rather than buying from one large organization. And to do that, we introduced this new term, which I call G-Cloud. The G-Cloud was the way of doing this. It was our procurement framework that enabled people to buy services simply, effectively, in contracts, in English. The latest one now, you can buy an outcome. You can buy the service delivery of an outcome so that you can define what you need. And this led to a whole change in our economy of provision, because by buying like this, we opened up our market. Our supply chain was 12 companies in 2010. 12 companies spending 1% of GDP. Now we have more than £1 billion going through small companies. Small, medium enterprises, some of whom are no longer small, medium enterprises because they've grown. And government provides a huge stimulus for economic growth if you aim to change the way that you buy. 52% of our spending is with small businesses. The effect on our digital economy has been enormous because people will start buying in this way, but also our regulated industries, our banks, our insurance companies, start to see that you can buy from small businesses because you're buying from the best, not the biggest. And this is the same approach that several other governments are having. We formed a group of governments that work rather similarly to us. On the bottom right, Korea. On the left, Estonia. And the two top ones are New Zealand and Israel. And if you're a real internet nerd for government, you'll notice that those two websites look quite like gov.uk. And the reason for that is because they are gov.uk. We're a government. We don't compete. We have a geographical license, a monopoly in our particular area. We're never going to come and try and set up a function in Brazil, so we should just share what we have. And that's why we work in open source. And so let's see how we're doing. We've stopped the self-harm, and in our traction to the right there to generate economic growth, we're starting to engineer a solution. We're using service-oriented architecture to engineer a solution which works to enable business to interact with government, to enable citizens to work with government, to enable citizens to get the services they need. And the countries there that are working, well, you'll see Israel, the UK, Sweden, Singapore. Singapore's always ahead. But two countries I'll point out. One was in your magazine last week, India. So Digital India is now getting to that stage where they've engineered a solution that works for them, which is enabling them to carry out massive reforms. I went to India on the Prime Minister's visit in November last year, and as we left, Prime Minister Modi removed the banknotes, the high-value banknotes, and they could only do that because they had an identity linked to a bank account.
linked to a Know Your Customer scheme, linked to a mobile phone. That's tremendously powerful. And the only other country that's even got halfway towards solving this, but they're a long way ahead of everybody else, is Estonia. And I really recommend have a look at Estonia because they have designed their government. It's all been designed by engineers. It's all been designed to run at enormous efficiency and low cost, with digital signatures driving the change, driving the ability for people to use government identity to support their government work or their non-government work. It brings certainty and trust. And it'd be interesting to see where Brazil comes in this. I was really heartened to read the paper on Digital Brazil, which was issued, and as part of this group. And the framework that you issued in that was excellent. We had a conversation about this last night. The one thing missing in there is really strong cybersecurity functions. It's an area where the UK is particularly strong. We have a national cybersecurity centre with a budget dwarfing other departments so that we have a safe and secure internet. And I really recommend you look at that. But the key change that has been made by governments to make it work is this. This is the future. So on my right is Taavi Rõivas, the Prime Minister of Estonia, and he's handing Angela Merkel, the Chancellor of Germany, her Estonian e-identity card so that she can sign digital documents using her identity. Because Estonia, like the UK, is committed to open source solutions. And this is why, in this way, we're able to start to learn from each other and use our components to accelerate our digital governments, not just to make government more efficient, not just to make savings in our administration, but actually to create jobs. And when you create jobs, you generate tax. And when you generate tax, you can create better public services. And that's why in the government we're so committed to growing a strong digital economy, because not only will it help Britain grow, it will also help Britain deliver excellent public services. And that's right at the heart of the public strategy we have for digital. I hope this helped explain our methods. And I think we're going to have a fairly free and frank discussion now. Thank you. Muito obrigado, Leão. Apresentação interessantíssima. Nós sabemos que o UK lidera há um bom tempo não só essa questão da economia de serviço, mas muito fortemente a questão da economia digital, da economia criativa. Então, um enorme prazer tê-lo aqui. Nós vamos ter uma apresentação agora também breve de José Cariqueo. José, ele é o líder das operações do Chile Compra, né, uma plataforma que funciona desde 2003 no Chile com resultados bastante positivos. Então, José, por favor. Well, good afternoon. I'm sorry for my language because I'm more confident in English than Portuguese. But I'm trying to explain how the system procurement in Chile apport to the transparency and decrease the corruption. How the Brazil panel said before, we are aligned to implement information technology in different areas. So Chile Compra is a good example for the implementation of technology, implementation of the good practices. So I'm start with the presentation. To start, I'm going to explain what is Chile Compra, the brief of the organization. We are more
100 employees. So we are a very little organization. That means it's possible to do great things, to make great things with poor little group of persons. As Liam said, the capabilities is very important. We are managed $11 million annually, and we have 16 offices in the country. So, a very little organization. But the important is how we did it, how transform the paper to digital. As the panel said before, is a key to improve the capabilities, decrease the corruption, improve the transparency. So, Chile Compra appears in 2003, 14 years ago. Maybe it's the first creation of the digital world in Chile. Now, we call to Agenda Digital 2020, but before we called this program to electronic government. When Chile Compra appears, we only have 30,000 enterprise suppliers selling to the government, and we have only 300 agency or service public buying goods and services in this platform. 2 years after, we create the official register for providers in the public called Chile Proveedores. But the evolution of this platform is very dynamic, the incorporation of technology. As the panel said before, the artificial intelligence is very important today, and we have an organization in Chile Compra dedicated only to observe the procurement in this platform, to identify possible corruption or less in transparency agreements. Now, in Chile Compra, we have the observatory. We increase the suppliers to 120 suppliers and 800 service public or agency to buying goods and service in this platform. But the platform is not possible without a law or regulatory framework, no? Because this platform was created under the law of procurement, and we need to improve that law with the procurement regulation. So it's necessary to incorporate regulations and law to create this type of platform and this type of improve in the procurements in the agency. Well, what is the process of e-procurement? Currently, it covers the whole procurement process for all transactional platform. That means every
agency buy goods and service through this platform. We don't have more paper. We are the agency to increase the transparency through this platform. This platform is free. Nobody pay to use. And it's easy to access it. In ATSE, it's continuous improvement to reduction to access barrier. What is the role of the Chile Compra? It's not only to deliver the platform and procure the operation continuity. We have in the middle of the transactions of the agency and the suppliers. So it's similar to B2C, no? Business to customer. Currently, we have 6,000 users use the platform simultaneously. But we are working in the next challenges. No? What is the challenges? As Liam said, it's very important the capabilities. It's very important the procurement. But it's not less important the people. So the procurement system try to contribute to the inclusive development and economic growth in the country. The framework agreement, we try to easier access. We are to do actions to promote participation of women. And it's very important the open data policy, as Liam said. We are trying to work in that direction, the open data and the open source. And we are promoting the best practice of procurement. Well, as the message said, Chile Compra promotes government transparency and efficiency and improves access and participation of the public service procurement process. It's very important to say the Chile Compra is continuously incorporating technology in the platform, in the cities and the offices to transparency and decrease the corruption in the country. Thank you very much. Muito obrigado, José. Um exemplo aí de projeto muito bem sucedido na região, que para a gente é sempre um estímulo, uma referência importante. Queria começar uma provocação para o deputado Thiago Peixoto. Tivemos chance de conversar já um pouco sobre alguma desses temas. Como os senhores sabem, o deputado Thiago lidera, né, ele é o presidente da Frente Parlamentar da Economia Digital e Colaborativo. É uma frente parlamentar que eu diria que tem um marco histórico, né? A gente ouviu falar muito da Frente Parlamentar da Agricultura, etc., mas de uma agenda para frente, como a gente comentou, isso realmente é um marco fundamental. Deputado, começar uma provocação sobre a visão que o senhor tem como líder desse processo na Câmara, mas buscando tirar do senhor uma impressão mais ampla. Se a gente fosse pensar, se o senhor conseguisse traduzir a visão não só da frente parlamentar, mas uma visão média do parlamento brasileiro sobre a economia digital,
como que o senhor diria, qual que você diria que seriam os dois pilares fundamentais de uma visão que nós podemos, de alguma maneira, tentar sacar do parlamento brasileiro? Obrigado, Ricardo. Antes de responder a sua provocação, sua pergunta, eu queria fazer uma referência muito especial ao Dr. Jorge Gerdau, ao Cláudio, ao MBC, por liderarem essa agenda da economia digital, do Brasil digital. Por que isso? Hoje, no país, nós somos quase que monotemáticos. Nós temos uma crise política que suga toda a nossa energia, e nós temos temas estruturais que também sugam toda a nossa energia. Reforma da Previdência, que é fundamental, reforma tributária, que é fundamental, mas essas são agendas para corrigir o passado. A agenda que, de fato, tem capacidade de construir o futuro é a da economia digital. E eu acho que o Movimento Brasil Competitivo contribui muito em trazer essa agenda à tona com tanta clareza, com tanta transparência, com tanta eficiência, que é a marca do MBC. Eu falei aqui para o Ricardo, ele me falou assim, olha, eu vou fazer algumas provocações lá. Ricardo, eu falei, capricha na provocação, porque eu estou vindo lá do Congresso Nacional, e lá o clima está quente. Então, você vai ter que ser muito hábil para me provocar, porque para mim isso aqui é a Disneylândia. Brinquei com ele. Mas deixando a brincadeira de lado, deixando a brincadeira um pouquinho de lado aqui, primeiro, eu ouvi muito aqui hoje, Ricardo, sobre governo digital, sobre governo eletrônico. Mas eu acho que o nosso desafio é muito maior do que esse. É da economia digital. O governo digital é parte disso, é parte fundamental disso, mas qual que é a estratégia que o país tem para a nossa economia digital? E para ser mais claro, não é economia digital, é economia, porque a outra economia não vai existir mais. Por exemplo, falando um pouquinho desse mercado, hoje, eu li isso outro dia, é verdade, a maior empresa de transporte individual do país não tem nenhum carro. A maior empresa de acomodações no país não tem um quarto de hotel. Ou seja, quem não viver essa ruptura e trazer isso para o seu negócio, ele não vai viver na sua economia tradicional e conservadora, não, ele vai deixar de existir. Por isso que eu acho que essa agenda, ela é extremamente fundamental. Agora, com relação ao ponto que você questionou, outro desafio importante que eu acho com relação ao governo, primeiro que antes, governar, isso foi dito aqui, durante muito tempo, era construir estradas. Hoje, governar é você construir uma infraestrutura digital no país e ela não está pronta e nós não temos o investimento adequado para isso hoje no Brasil. Segundo ponto, você não tem como falar de economia digital ou de inovação sem ter como prioridade, ou não, melhor, sem ter como obsessão educação. Não tem como você criar um ambiente que seja de uma economia de inovação sem você ter a matéria-prima humana, o capital humano adequado, preparado para isso, e nós não temos isso hoje. E educação não vai ter que ser prioridade, vai ter que ser obsessão. Agora, com relação ao Congresso Nacional, um dos desafios que nós temos também é de regulamentar essa economia. Existem teses que defendem a não regulamentação. Eu entendo um pouco diferente. Nós temos que criar uma regulamentação que gere incentivo à economia digital. Sempre que você pensa em regulamentação, você sempre pensa ela com viés proibitivo, de barrar. E o Congresso sofre muito essa pressão. Inclusive, bons projetos que nascem com a intenção de gerar incentivo, acabam depois, por grandes influências corporativistas, sendo escudos da indústria tradicional para não deixar a inovação chegar. E como você tem um Congresso que tem relações políticas, individuais, com a economia tradicional, essas influências são sempre muito fortes. Então, a gente corre o risco, por exemplo, de ter uma lei de incentivo à startup, para poder gerar mais condições para os angels,
e, de repente, a Receita Federal entende que aquilo é uma oportunidade de arrecadar mais, e aquilo que nasceu com a boa intenção passa a ser um problema. Aí as empresas brasileiras que estavam nascendo aqui no Brasil, que eram fruto da nossa inovação, são obrigadas a irem para outras nações em busca de incentivos. Então, só para concluir aqui, eu entendo que nós temos que colocar essa agenda como, de fato, uma agenda principal no país, se nós queremos, de fato, ser um país que vai liderar mudanças importantes no mundo, ou se vai participar dela. E a regulamentação tem que ser muito cuidadosa com isso. Só para falar de um projeto na Câmara, que, do meu ponto de vista, tem potencial para transformar o Brasil no país da economia digital ou acabar com o Brasil do ponto de vista de economia digital. Nós temos uma comissão especial hoje na Câmara, que é para discutir dados privados, dados pessoais. Doutor Jorge, assim como o aço era matéria-prima básica para a Revolução Industrial, dados é o ponto básico para a economia digital. Essa legislação que está acontecendo, está promovendo essa comissão, que está acontecendo, está promovendo grandes audiências públicas, mas está um pouquinho escondida ainda nessa turbulência política, ela pode definir o nosso futuro. E eu entendo que a sociedade não está participando de forma adequada disso. Isso para dar um exemplo. Para dar outro exemplo, mais claro. Meses atrás, nós íamos votar uma lei para regulamentar o serviço de transporte individual no Brasil. Uber 99, Cabify. A lei nasceu com a intenção de regulamentar, mas não proibir. As forças corporativistas transformaram a lei que era para regulamentar e não proibir, numa proibição. Só para contar o tamanho dos riscos que nós corremos ao não ter um foco específico em legislações que podem barrar a nossa economia. Uma outra coisa importante, só para terminar, é que a economia digital, ela não é um setor da economia, ela é transversal. Ela lida com tudo, com todos os setores, ou seja, o efeito disso pode ser muito grande, não só no setor de tecnologia, mas em toda a economia nacional. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Você, como sempre, fez jus à fama de ser uma liderança absolutamente esclarecida e estratégica nesse setor. Então, acabo de dar mais uma prova disso. Vamos começar rapidamente algumas perguntas para o painel, antes de abrir para o público em geral. Começar com o Lian, uma pergunta que eu acho que depois vai nos remeter à própria estratégia da economia digital aqui no Brasil. O Lian foi um dos pontos, acho que, da sua apresentação, e da experiência inglesa, né, do Reino Unido, e que eu acho que deve ser utilizada como uma referência para a gente pensar o nosso caso. Você mencionou claramente que o governo, tradicionalmente, ele é organizado em silos, né, em caixinhas, verticalmente. E como o próprio deputado acabou de enfatizar, e você tinha comentado nesse sentido, claramente a estratégia digital ela é transversal, né, ela precisa quebrar essas caixas, etc. O que surge como problema natural, decorrente dessa transformação que nós estamos comentando? É capacidade de coordenação, ou seja, a minha pergunta seria: aonde foi o núcleo de coordenação estratégica dessa transição no governo inglês? Foi, como nós tivemos aqui no caso, acho que o secretário Daniel já não está aqui, mas São Paulo teve essa experiência de criar uma Secretaria de Inovação e Tecnologia, que seria uma espécie de um embrião de uma coordenação transversal. Mas você poderia pensar numa entidade, numa autoridade com uma outra característica. Como foi no caso inglês a coordenação estratégica? Ela estava do lado do primeiro-ministro, ela era mais uma secretaria, ele era uma entidade independente. Qual era a característica desse? So thank you. That's a really important question because, yeah, we exist with these vertical silos. And what made us change and what gave us the ability to change, I suppose two things. The unit of change is the team. So you have to put together people
to work together that come from different disciplines that want to work together across the piece. And I know this sounds really basic, but you have to have people who understand user design and content design and infrastructure and development. But all of these people are focused on the actual doing of things. So the second thing is you get a team to deliver something across the silos. And that can be something that's quite small to begin with, and it can be something which becomes quite big, but you have to do something. So many government departments end up giving each other PowerPoint presentations about different governance models and different government structures of some fantasy world where everybody talks. Actually, you have to create a team. So what we did, and the reason it worked with us, and it worked in Australia, and it worked in Washington, it's just about starting in Ottawa, it worked in Estonia, is you create a central function. And in Israel, the Digital Israel team is a team which delivers digital reform. But that's across a whole series of components, but you do something. Now, the first thing that we did was that we created a petitions site, which allowed the public to create a petition. It was quite small, but it was built using different approaches, lots of user research. It showed this could be done. The really big scale solution that we showed was GovUK. It was a publishing site. Up until this point, we had publishing sites. I think we had 380 different government websites to inform the public of how the government worked. And the 300 more websites, they all had one thing in common. They had nothing in common. And they cost lots of money, so we shut them. And we used the money we saved to create a cross-government platform that was designed not about the department, and not about saying the Department of Chairs is better than the Department of Cake or whatever, but that the citizen could get their questions answered. And we were lucky. We got a fantastic set of designers. There was a guy called Richard Pope and a guy called Ben Terrett, who together on either side helped create something that functionally worked, that designed for the users and worked across the piece. Now, at the same time, we were saving lots and lots of money, and that helped to generate. But to get it going, you need to get a team together who can make something. And once you've made something, you can show it to people. And once you can show it to people, it's infinitely powerful. Because the competition, and in any government there is a department of no that is the competition that tries to stop you building things. The competition cannot present anything more than PowerPoints. And you're presenting a world-class, world-leading website that's been taken and used by multiple governments. At that point, the power to transform becomes something that you have and you own, and it's only there for you to lose. So that's how you do it. Create the team and make something cool. Interessant. But another question connected to that one. But this small team that started this program was linked to the Prime Minister or linked to the Cabinet, or doesn't matter this? Yeah, we had the backing of the Prime Minister, we had the backing of the Chancellor, we had the backing of the Minister for the Cabinet Office, we had the backing, but ultimately we had the backing, once we had made it, we had the backing of the whole team of government, because GovUK wasn't something just of the government digital service, it started it. GovUK is something of the government now. So it's what we do, it's what we are. And so, yes, the political help helps, but you've got to create something great. Thank you, Uli. José, uma outra pergunta vinculada também à estratégia de implementação, né? Eu acho que você mencionou um ponto na sua apresentação e que para o Brasil eu acho que é crítico. Você falou que uma das partes, posso falar em português, né? Ok. Uma das partes críticas do processo que você mencionou na linha do tempo foi a mudança do framework regulatório,
regulatory framework da apresentação. A gente sabe, nas experiências do Brasil, que nós temos um problema de entendimento das legislações do Brasil. Elas são rígidas. O sistema de controle no Brasil e o próprio poder judiciário, ele é um poder com certo viés anti-inovação. A minha pergunta seria que, se no caso do Chile, vocês tiveram um problema com os órgãos de controle ou o poder judiciário, no sentido de não terem uma visão tão moderna sobre a possibilidade de plataformas eletrônicas, etc., serem incorporadas, e se eles apresentaram algum tipo de desafio, algum tipo de bloqueio para o avanço dessa experiência. Well, 14 years ago, talk about completely system of procurement and replace the paper to digital data and digital proposal. It was very difficult to the government to change that. So the government tried to manage the change with the creation of this agency, Chile Compra. Because before Chile Compra, each agency buy the good and service in autonomy way. As Liam said, we work the procurement in silos. Each agency buy the good or service with the diverse way in paper, in the owner system of the agency. So with this procurement system, we homologate only the unique way to buy goods and service in the government. But it's, the key for the success of the platform was the law and the regulatory, because it's mandatory for the agency to buy with this platform. Obrigado, José. Já que o deputado disse que eu não fui provocativo o suficiente, vou fazer duas provocações simultâneas para o senhor, e que são exatamente vinculadas às duas questões. Na sua visão, nessa visão estratégica, não se trata de um setor, se trata de uma mudança no padrão de produção da economia, da organização da economia e das empresas. Faria a mesma pergunta que eu fiz para o Liam. Aonde que você imaginaria, nesse cenário, nós estamos aprovando várias regulações no parlamento, né, são quase 3.000 iniciativas, 300 são significativas, com impacto direto, e vários planos no Executivo. Mas a minha pergunta, e que a gente tem discutido, acho que no MBC, em outros espaços, onde que você vê, deputado, um núcleo duro de implementação dessa mudança? Ou seja, você imagina que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, é o Ministério da Indústria e Comércio, é o Planejamento, ou nós estamos falando, talvez, de um terceiro animal, um terceiro bicho, que pode ser de uma outra característica junto a alguma coisa entre o Congresso e o Executivo, ao lado do presidente? Onde que estaria essa autoridade, vamos chamar assim, com capacidade de implementar uma agenda dessa radicalidade que nós estamos discutindo? E a segunda provocação, para não ficar só na primeira, é realmente a questão de como que, no Brasil, com toda essa rigidez regulatória que a gente tem, eu diria, esse viés realmente anti-inovação que a gente tem nas regulações que operam no mundo público, mas também no setor privado, e que, infelizmente, me parece que o Poder Judiciário está muito embebido dessa visão, como que o senhor veria esses dois grandes desafios na sua percepção? Eu entendo que, para a implementação de qualquer política que venha incentivar a economia digital, nós temos que criar uma governança adequada. Hoje, nós percebemos que cada ministro que sentou aqui tem ações específicas na sua área, mas você não sabe se isso está sendo coordenado de forma adequada pelo governo como um todo. A minha impressão é que não está. E eu acho que isso é um problema muito sério. Na minha opinião, o local adequado para fazer isso, dado o tamanho desse desafio, dada a importância estratégica que isso tem, seria ao lado, se não, ou melhor, a figura do próprio presidente da República.
Se não vai ser ele pessoalmente, que tenha um time específico para isso, na Casa Civil, ou melhor, na própria presidência. Só para dar 2 exemplos, esses dias agora, eu li uma matéria muito boa na revista Exame, falando sobre inovação. E lá falava um pouquinho da cultura das startups. E como grandes corporações estão mudando a forma de serem gerenciadas. E aí dá um exemplo, inclusive, da AGE, que ficou referência no modelo Six Sigma, de eficiência, de controle, e que agora desenvolveu um novo modelo de times menores, que são menos amarrados a controles e mais dispostos a experimentar. Eu diria que o governo precisava de algo parecido com isso. E, para falar um pouquinho do passado, e para dar uma referência importante, eu entendo que o maior empreendedor público do Brasil foi Juscelino Kubitschek. E ele tem um símbolo disso muito claro, que é Brasília. Construir Brasília em 4 anos, ou construir uma cidade em 4 anos, hoje no governo nenhum constrói uma ponte em menos de 10 anos. Essa que é a verdade. Então, isso teve. E ele tinha uma forma de gestão interessante, que eu li outro dia sobre isso e gostei. Ele fazia o seguinte: todos os ministérios deles tinham, sim, uma relação política. Mas ele tinha um time dele, ligado a ele diretamente, que tocavam as metas do seu plano de meta. Eu entendo, então, que a economia digital, assim como Brasília foi uma meta síntese para o Brasil, de Juscelino Kubitschek, que a economia digital seja uma meta síntese para o Brasil do século XXI, e que o presidente da República possa montar um time que possa experimentar e que tenha autonomia para ter essa governança olhando para o governo todo e não só para uma área. A outra provocação... A segunda é a questão vamos dizer, do viés anti-inovação que tem na regulação do país e, em particular, numa certa interpretação do Poder Judiciário e dos órgãos de controle. Eu entendo que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje não é só nesse assunto, é o corporativismo. E ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, eu entendo que a força que esse corporativismo tem hoje de brecar as mudanças no país, isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser encarado de uma forma muito corajosa. E um outro ponto é que a maioria, o Congresso, ou grande parte do Congresso, e esse é o problema que a política vive hoje, é o problema de que quem exerce mandato hoje, exerce sempre pensando no próximo mandato e não naquilo que tem que ser enfrentado no mandato que ele está. Então ele fica muito refém da popularidade, dessas forças corporativistas, e a sociedade perde muito com isso. Então eu diria que esse enfrentamento ao populismo, esse enfrentamento ao corporativismo, seria fundamental para que a gente promovesse as mudanças, não só na economia digital, mas em todo o Brasil, em diversas áreas. Obrigado, deputado, de novo, clareza nas respostas cristalinas. Nós estamos acabando aqui nosso tempo, eu vou fazer uma última rodada e vou pedir por umas respostas bem curtas, só para a gente aproveitar esse final aqui do painel. Lian, a minha questão ainda para o modelo inglês, para nos, de alguma maneira, orientar nossas decisões aqui como país. Pensando o inverso da área de coordenação, vamos dizer, e de implantação desse projeto, o outro lado disso, como você mesmo mencionou, era a questão do controle. Como é que você consegue controlar e gerenciar essas mudanças, evitando não só questões de corrupção, mas garantindo, de alguma maneira, a eficiência do processo. Aonde era e como é que foi estruturada essa área de controle, no caso inglês? So the expenditure control came from the Finance Ministry, the Treasury, and it was delegated to the Chief Operating Officer of the government, which was the Minister for the Cabinet Office. But in order for that to work, we had to agree what good was so that we could set a standard. And so we got all of the CTOs in government to agree how we should do technology projects, and all of the digital leaders to agree how we should do digital projects. And if you proposed a project that didn't meet those principles, you didn't get the money. It was as simple as that. So a small team
It started off, we had a small team of 7 people. They saved £500 million in 2 years. We saved 3.5 billion over 4 years. So it's quite possible to do, but it's just by being open and honest with everybody. Here are our principles. If you don't build to these principles, then we're not going to spend the money. And helping people change their minds is how it worked. Obrigado, Lian. José, uma pergunta bem direta também. Pelo que você apresentou, Compra Chile, ele é uma entidade com uma independência, ele é quase uma agência. Ele não está diretamente vinculado a um ministério ou a uma organização específica. Está correta essa leitura? Isso foi uma vantagem para a implementação do projeto? Well, I think the dependence of the economy ministry was a key to the success of the implementation of the procurement system, because the economy ministry is directly related to the presidents. So, as another panel said, it's important to take the support of the presidents in this kind of the regulation and law for the success of the change in this typical way to buy something, good and service. Deputado, eu encerraria com uma última pergunta para o senhor. O que você poderia antecipar para a gente de tendências em específico na comissão que o senhor lidera, nas questões vinculadas talvez ao tema mais crítico, como o senhor mencionou, que é a questão de proteção ao dado, que o senhor chamou da matéria-prima, o aço dos dias de hoje. O que você poderia antecipar para nós, do ponto de vista da sua visão, da tendência que vai ter decisória em torno a esse tema? Eu entendo que o relator dessa comissão, ele está tendo um amplo diálogo com a sociedade. Não era um tema que ele era especialista, mas eu acho que ele tem o mérito de estar debatendo isso bastante. O medo que eu tenho é das influências corporativistas. O medo que eu tenho é de você exatamente estabelecer a morte do futuro com ações equivocadas de legislação que a sociedade não está tendo atenção adequada, porque tem uma série de coisas acontecendo no Brasil para isso. Então, eu acho que essa relação, essa força maior da sociedade interessada nesse tema ia ajudar muito para que esse debate não ficasse um debate sozinho ou vazio. Uma outra, só para terminar, você fez uma pergunta que eu gostaria de participar dela um pouquinho, que é com relação ao controle. Eu acho que a maior ferramenta de controle que nós podemos ter hoje, ela é exponencial na economia digital, é a transparência. É a transparência. Hoje todo mundo tem acesso, então se a gente consegue que os governos sejam transparentes, nós vamos conseguir estabelecer que a própria sociedade estabeleça o controle, e aí o controle passa a ser mais social, mais pedagógico talvez, e menos proibitivo. Excelente. Muito obrigado a todos do painel, Lian, José, deputado, Thiago. Acho que a gente encerra aqui essa discussão, que na verdade são temas de longo prazo. A gente só dá hoje aqui mais um passo na estruturação disso aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, os palestrantes.